Agora vamos falar sobre o sistema linfático. É um sistema que anda juntamente com o sistema imunológico, certo? O sistema linfático é uma rede complexa de vasos e pequenas estruturas chamadas de nódulos linfáticos que transportam o fluido linfático dos tecidos de volta para o sistema circulatório. Então, temos quais são as principais funções do sistema linfático. O sistema linfático possui a função de drenar, ou seja, de sugar o excesso de líquido intersticial que existe entre as células, entre uma célula e outra, líquido onde as células ficam mergulhadas e de onde elas retiram seus nutrientes e eliminam substâncias residuais de seu metabolismo, para devolver ao sangue e assim manter um equilíbrio eletrolítico, como a gente chama, um equilíbrio dos fluidos do corpo. Quais são os órgãos que compõem o sistema linfático? O sistema linfático compreende o conjunto formado pela linfa, pelos vasos linfáticos e órgãos como os linfonodos, o baço, o timo e as tonsilas palatinas. A linfa é um líquido claro, ligeiramente amarelado, que flui lentamente em nosso corpo através dos vasos linfáticos. Como funciona o sistema linfático? Onde estão localizados os linfonodos? Os principais grupos de linfonodos estão nas axilas, virilha, pescoço, perna e em outras regiões mais profundas do corpo. O aumento do volume e da sensibilidade dos nodos linfáticos localizados próximos à área comprometida é conhecida popularmente como uma íngua. Por exemplo, quando temos problemas de otite ou amidalite, essa região onde compreende muitos linfonodos, eles ficam infartados, inchados, dolorosos à palpação e às vezes podem também criar nódulos com pus. Então, quando há um ataque dos anticorpos contra os antígenos das bactérias que porventura venham a atacar as amígdalas, o que é que acontece? Esses linfonodos, mais conhecidos como ínguas, elas ficam infartadas, ficam inchadas, edemaciadas e dolorosas à palpação. Então, qual é a relação entre o sistema linfático e o sistema imunológico? Para desempenhar sua função de eliminar as impurezas do nosso corpo, o sistema linfático trabalha junto com o sistema imunológico. Como é que se processa esse trabalho, essa função? A partir do momento que o sistema imunológico começa a atacar, através dos seus anticorpos, os antígenos, esses antígenos morrem, né? E para onde esses antígenos mortos irão? Irão justamente para os fluidos intersticiais que ficam na parte externa das células, né? No fluido. Então, o que é que acontece? Para que seja drenado esse líquido, para que seja drenado, precisa dos linfonodos. E é justamente os linfonodos que fazem essa função. Fazem com que ajudem a drenar a substância que é justamente as células que morreram durante o ataque entre o anticorpo e o antígeno. Então, para desempenhar a sua função de eliminar as impurezas do nosso corpo, o sistema linfático trabalha junto com o sistema imunológico. O sistema linfático atua em conjunto com diversos órgãos e elementos do organismo. Qual a importância dos linfonodos? Os linfonodos, ou também gânglios linfáticos,
São pequenos órgãos perfurados por canais que existem em diversos pontos da rede linfática. Uma rede de ductos que faz parte do sistema linfático. Atuam na defesa do organismo humano e produzem anticorpos também. Além dos glóbulos brancos, os linfonodos também produzem anticorpos. Então, quando, por exemplo, nós estamos, como anteriormente eu falei, com alguma inflamação, ou na garganta, ou na região genital, o que é que acontece? Esses linfonodos, junto com os glóbulos brancos, que são os leucócitos, entram em ação formando anticorpos e aí acontece justamente essa guerra para destruir os antígenos. Então, quando há uma íngua, consideravelmente já há um processo inflamatório na região próxima a essas ínguas, certo? Então, tem que ficar atenta ao aparecimento de nódulos dolorosos, principalmente. Alguns nódulos, alguns linfonodos são palpáveis, certo? Mas outros ficam mais no interior do organismo. Mas lembrar sempre que os linfonodos atuam junto com os glóbulos brancos, que são os leucócitos, na produção de anticorpos, onde os anticorpos atacam os antígenos e a linfa, os linfonodos ajudam para drenar, ou seja, esvaziar os espaços intersticiais das células, fazendo com que o organismo fique novamente, volte novamente à normalidade. Por fim, vamos falar sobre o sistema excretor. O próprio nome já diz, sistema excretor é um sistema qual excreta substâncias impuras, que o sangue filtra e as substâncias impuras são excretadas. O sistema excretor é formado por um conjunto de órgãos que filtram o sangue e é composto por um par de rins, um par de ureteres, bexiga e uretra. Sua principal função é eliminar as substâncias que estão em excesso com o intuito de equilibrar e manter um bom funcionamento da célula com o meio. Qual a função do sistema excretor? A função de eliminar os resíduos das reações químicas que ocorrem dentro das células, no processo de metabolismo. Dessa maneira, muitas substâncias que não são aproveitadas pelo organismo, principalmente as tóxicas, são excretadas do corpo através do sistema excretor. Qual a diferença entre sistema excretor para o sistema urinário? A diferença é que, no sistema excretor ou urinário, notas do estudo de fisiologia, o sistema excretor é formado por um conjunto de órgãos que filtram o sangue, produzem e excretam a urina, o principal líquido de excreção do organismo, e é constituído por um par de rins, um par de ureteres, pela bexiga urinária e pela uretra. Quais são as doenças que podem afetar o sistema excretor? As doenças do sistema excretor, os riscos para o sistema excretor são as doenças como pedras no rins, nefrites, que são as inflamações dos néfrons, cistos renais, infecção urinária e cistite. Pedras nos rins, que são os cristais de sais formados nos rins que bloqueiam a passagem de urina. E por fim, temos nos slides passados para a turma, vamos verificar a anatomia do aparelho excretório, né? Onde tem os dois rins, os ureteres, a bexiga e a uretra, certo? Onde há justamente a eliminação dos resíduos impuros. E a principal função desses sistemas é justamente as substâncias que são metabolizadas e que
durante o processo, tanto de respiração, quanto o processo circulatório, quanto o processo digestório, os excrementos, os resíduos impuros são eliminados através do sistema excretor, tá certo? Então, é isto.